Olá, seja muito bem-vindo ao Simplificando Ortopedia. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu quero conversar contigo sobre fratura de escafoide do carpo. Mas eu já quero aproveitar, se tu está achando nosso material interessante e instrutivo, te inscreve aqui no canal, dá o teu joinha, compartilha o vídeo para mais pessoas aí, ok? Vamos lá então, vamos falar sobre fratura de escafoide. Antes de mais nada, eu quero te explicar que o escafoide é um ossinho que se localiza na região do punho. Ele faz parte dos ossos do carpo, que na verdade é um conjunto de 8 ossos que ficam entre o rádio e os metacarpos, que compõem os dedos da mão. Dentro desses ossos do carpo, o escafoide é considerado o mais importante. Ele é responsável pela parte de força e movimentação do punho. Uma das características anatômicas importantes do escafoide é quanto à sua parte vascular. A nutrição do sangue que chega nesse osso. O escafoide ele tem contato com vários ossos, então nesse contato com os ossos é uma superfície articular onde não existe entrada de sangue no osso. Então toda a vascularização do osso já acontece num único lugar, na parte mais distal, mais distante do punho e lateral. Isso tem uma importância nas complicações que acontecem nessa fratura, ou seja, tem partes do osso que recebem uma quantidade de sangue menor do que outras, e isso implica então em dificuldade de cicatrização em algumas fraturas, como a gente vai conversar mais adiante. Essas fraturas são mais frequentes no adulto jovem, principalmente no homem na faixa de 20 a 30 anos. E o mecanismo da fratura normalmente acontece quando existe um trauma em extensão do punho. Então a pessoa vai cair com a mão apoiada, ou então às vezes num acidente de carro, tu tá com a mão no volante, tu vai segurar a mão firme e faz o impacto aqui também. Então esse é o mecanismo mais comum de como acontece a fratura do escafoide. Quero aproveitar, se tu chegou até aqui, já te inscreve no nosso canal aqui, dá o teu joinha e compartilha para a gente poder seguir nosso conteúdo. Okay? O que é o quadro clínico da pessoa quando acontece a fratura do escafoide? Como em toda fratura, o que acontece é dor. Né? A pessoa sente dor nessa região da tabaqueira anatômica, que é essa região do punho localizado aqui. Essa dor às vezes não é muito importante, muito forte, mas ela tem a característica de piorar quando tu vai fazer algum movimento com o punho. Então a pessoa vai mexer o punho e essa dor piora. Existe um certo inchaço, edema nessa região, que também é característico de todas as fraturas. Então, quando tem um quadro clínico, com essa história clínica e dor nessa região, tu vai investigar para ver o que aconteceu e para fazer o diagnóstico. Normalmente, tu vai ter que usar algum exame de imagem, e o exame de imagem inicial é um raio-x. E aí está a primeira pegadinha dessa fratura. É muito comum em fraturas de escafoide sem deslocamento, quando tu vai fazer o raio-x no momento inicial, tu não identificar a fratura, ela não é visível, a gente chama isso de um raio-x que tem uma fratura oculta. Então o que tem que se entender? Que o fato de ter um raio-x normal no primeiro momento não é uma garantia que não tem uma fratura. Quando tem um quadro clínico compatível, eu sempre sugiro fazer o tratamento como se fosse uma fratura, imobiliza essa fratura e dentro de poucos dias tu vai repetir o exame. Essa fratura começa a aparecer em dias subsequentes. Então se tu tiver acesso a uma tomografia, uma ressonância, 2 ou 3 dias depois, tu já consegue identificar essa fratura. Se realmente teu exame de imagem for um raio-x, tu aguardar uma semana, 10 dias, repete o raio-x, tu vai poder confirmar se existe a fratura ou não. Então isso é um fator importante. Fraturas ocultas são muito comuns acontecerem e às vezes a gente não identifica, negligencia a fratura que vai provocar uma falha de cicatrização dessa fratura que nós vamos falar um pouco mais adiante. Quanto ao tratamento dessa fratura, existe basicamente 2 tipos de tratamentos, o que a gente chama de tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Quando nós vamos fazer o tratamento conservador? Naquelas fraturas que não estão muito deslocadas, naquelas fraturas que estão mais próximos da onde entra a circulação, quer dizer, a fratura que está mais distal do punho. Então essas são fraturas que são um bom exemplo que se prestam muito bem a fazer o tratamento conservador, que basicamente é o quê? Imobilização gessada. O detalhe importante é que esse gesso ele deve imobilizar o cotovelo também e o polegar, porque tu não pode fazer movimentos com o polegar que vai mexer a fratura e nem fazer a pronto-supinação do braço que também mexe a fratura. Então esse é um aparelho gessado que, apesar de ser uma fratura pequena no punho, ele tem que ser alto e envolver o polegar também, ok? São fraturas que normalmente demoram a cicatrizar, tá? E a gente fica monitorando isso através de exames de imagens até tu identificar a fratura e aí sim remover a imobilização e aí sim um bom trabalho de fisioterapia ainda. Naquelas fraturas em que existe um deslocamento importante, em que fique muito distante do ponto de vascularização, ou seja, próximos do rádio, ou então associadas a luxações de punho, a fratura de escafoide com luxação de punho, aí se pensa em algum tratamento cirúrgico, que é melhorar a posição da fratura, imobilizá-la com algum tipo de implante especial para isso e eventualmente usar algum tipo de enxerto. Então essas são as fraturas cirúrgicas, que são fraturas já um pouco mais complexas aí, ok?
Eu falei há pouco que a vascularização do escafoide implica num tipo de complicação que acontece, tá? E o que é essa complicação? É que a gente chama de uma pseudoartrose escafoide. Quer dizer o seguinte, que a fratura não conseguiu cicatrizar, não colou. Essa é uma complicação bastante frequente que tem a ver com, às vezes, uma fratura que tu não conseguiu identificar ou então uma falha que pode acontecer no tratamento correto, mas ela realmente não cicatrizar. Então isso é o que acontece por uma falha de vascularização nessa fratura, ok? Existe ainda uma situação mais dramática que é uma necrose do fragmento. Então, quando existe uma fratura longe da área de vascularização, que o fragmento tem um deslocamento muito grande e ele é um fragmento pequeno, ele pode simplesmente necrosar, quer dizer, ele morrer por falta de vascularização. Ok? Então esse era o meu recado de hoje, explicar o que é uma fratura de escafoide, explicar as complicações. Espero que o vídeo tenha sido útil para ti. Se ficar com alguma dúvida a mais, deixa aqui nos comentários que vou ter um prazer em responder para ti. E já te convidar para o próximo vídeo aqui do canal sobre algum assunto ortopédico relevante, ok? Um grande abraço!